Eu, esta manhã, gostava de partilhar convosco e queria abrir as Escrituras, a Palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e deste capítulo eu queria ler 2 versículos, e depois vamos ao capítulo 8, para ler mais um versículo, mas para já, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e eu queria ler convosco, e antes de ler, situar-nos mais ou menos aqui nesta situação, neste contexto. Queria ler o versículo 12 e o versículo 17, que nos relatam de facto os filhos de Eli. Eli, portanto, era, nesta altura, ele era um sacerdote do Senhor, era um homem de Deus, e vemos que de facto o Senhor o usou fortemente, mas ele tinha filhos. E nós pensamos assim, se ele era um homem de Deus, se o Senhor o usou, certamente os filhos dele andaram pelos mesmos caminhos que o pai andou. Mas nós vemos de facto que não foi isso que aconteceu. Nós vemos no versículo 12, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 12, o Senhor diz-nos assim, e relata-nos um pouco daquilo que eram os filhos de Eli. E diz-nos assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. E nós às vezes perguntamos assim, como é que é possível um homem de Deus, usado pelo Senhor, como ele foi usado, e os filhos não conheciam o Senhor? Como é que isso é possível? Há ali qualquer coisa que falhou. Pensamos nós. E falhou. E houve ali qualquer coisa que falhou, de facto. Depois nós vemos no versículo 17, mais à frente um bocadinho, depois desta passagem aqui relatar-nos de facto os atos pecaminosos que eles faziam. No versículo 17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor. Nós de facto vemos que a vida do próprio pai não se refletiu nos filhos. Nós vemos que este homem, antes disto, Ana entrega o seu filho para ele próprio cuidar, para este sacerdote cuidar, que era Samuel, que ainda era muito pequenino quando foi para as mãos de Samuel, para as mãos de Eli. E vemos que ele cresce, Samuel cresce, a ver este cenário. Samuel cresce a ver este cenário que era os próprios filhos do sacerdote, não se comportarem como verdadeiros homens de Deus. Eles não seguiram as pisadas do pai. Mais tarde, nós vemos Samuel cair no mesmo erro. Os filhos de Samuel também foram uma desgraça. Nós vemos que a consequência destes jovens, dos filhos de Eli, não seguirem as pisadas do pai e serem contrários à vontade de Deus nas suas ações, nos seus atos, trouxe consequências muito graves. Trouxe consequências ao ponto de Deus permitir que outros povos subjugassem o povo de Israel devido aos atos pecaminosos dos filhos de Eli. Vemos que de facto foi um povo sofrido devido a esta consequência. Ou seja, devido aos filhos não terem seguido as pisadas do pai. Vamos ver então o porquê disso não ter acontecido. Vemos Samuel acontecer precisamente a mesma coisa. Mais tarde, podemos abrir no capítulo 8 e no versículo 3, e o Senhor diz-nos assim: porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Ou seja, os filhos de Samuel não seguiram as mesmas pisadas do pai. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Ou seja, vemos estes jovens, estes filhos de Samuel, fazerem precisamente a mesma coisa. Ou seja, Samuel não teve uma referência que pudesse transmitir aos filhos para que eles andassem no caminho certo, para que eles o seguissem. E então o que é que falhou? Nós vemos nitidamente que nestes 2 homens, Eli e Samuel, que eram grandes homens de Deus, houve ali uma falha. E qual foi? Eles não criaram limites aos filhos.
Não houve ali limites aos filhos. Não houve limites em nada na sua vida. Eles fizeram aquilo que eles quiseram e bem entenderam. Tanto é que o Senhor a Eli até diz-lhe a ele que ele não os repreendeu sequer. Ele houve uma vez que se lamenta dos atos dos filhos, mas ele não os repreendeu. Nós vemos de facto que há aqui uma falta de limites para com os filhos, com estes jovens, tanto os filhos de Eli como os filhos de Samuel. E as consequências foram estas. Nós vemos que as consequências dos filhos de Samuel não obedecerem a ele e usaram da posição que Samuel lhes deu, porque ele deu-lhes uma posição de juízes, ou seja, para prevaricarem e pecarem contra o Senhor. E nós vemos que isso também trouxe consequências graves. E as consequências foi que aquele povo disse a Samuel: epá, nós queremos um rei para nós. Nós não queremos mais ser guiados por Deus. Nós queremos agora um rei. Porquê? Nós vemos mais à frente e podemos ler. E então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, no versículo 4 do capítulo 8 de 1 Samuel, e disseram-lhes: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como têm todas as nações. Ou seja, eles já estavam a prever: epá, este indivíduo, os filhos dele não seguem-lhe os mesmos caminhos, nós vamos ser governados por estas almas que só fazem coisas más e pecam contra Deus. Então preferimos ter um rei. Ou seja, e vemos que mais tarde o Senhor alerta-os para as consequências que isso os iria trazer, de terem um rei a governar sobre eles, mas eles não se importaram. Ou seja, há uma consequência tremenda sobre este comportamento e dos filhos estarem desviados dos caminhos de Deus. E nós vemos que o Senhor, através da sua palavra, nos dá as diretrizes certas para nós de facto conduzirmos os nossos filhos. Mas o facto deles não terem limites, ou seja, fazerem o que queriam, o que lhes bem apetecia, levaram-lhes de facto a obedecerem à carne e não ao espírito, porque eles não o alimentavam e obviamente não o tinham. Nós vamos agora abrir no Evangelho de Lucas. E vamos ler esta passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. E do versículo 57 ao versículo 62. E eu queria ler esta passagem aos irmãos, porquê? Porque nós aqui vemos de facto 3 diretrizes que o Senhor nos dá para que nós possamos transmitir aos nossos filhos e para que nós de facto possamos ser um bom testemunho, mas principalmente para que nós possamos transmitir isso aos nossos filhos, para que possamos, ou seja, criar esses limites, fazer-lhes ver de facto que a obra do Senhor é mais importante na nossa vida, que crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador é o primeiro passo e o passo mais importante que nós possamos dar para uma vida em que nos esperam grandes coisas, para uma vida em que o nosso crescimento é diário. O ato da salvação, ou seja, o processo da salvação é um ato imediato em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, mas depois tudo o resto, a santificação, é um processo. E então nós vemos aqui nesta passagem o Senhor Jesus Cristo alertar-nos para várias situações. E começa assim, no versículo 57 do capítulo 9 de Lucas. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Nós vemos nesta passagem, podemos pensar assim, mas o que é que esta passagem tem a ver com a vida de Eli, com aquilo que os filhos fizeram e com Samuel? Nós de facto vemos aqui três exemplos e três situações em que o Senhor nos alerta para aquilo que nós devemos cuidar e para aquilo que nós devemos deixar, ou seja, para o legado que nós devemos deixar aos nossos filhos, para aquilo que nós devemos alertar para os nossos filhos. A primeira parte aqui, o Senhor de facto, ao dizer que a este homem, e diz-lhe a ele, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos-nos de mostrar aos nossos filhos que a vida não é fácil. Esquecemos-nos de preparar os nossos filhos para a vida. Pensamos que se calhar é melhor preparar a vida para os nossos filhos. E o Senhor aqui estava a alertar e estava a dizer, tudo o resto tem as coisas programadas, tanto as raposas como as aves do céu têm os ninhos delas, mas seguir ao Senhor não é fácil, porque muitas das vezes há dificuldades, vamos encontrar dificuldades. A vida não nos cai de bandeja, as coisas não nos caem de bandeja. É preciso nós, irmãos, fazermos ver aos nossos filhos que todas as coisas há um sacrifício. Temos que dar o primeiro passo. Não devemos agir e não devemos fazer as coisas para que, de facto, sejamos gloriados ou possamos receber troféus disto ou daquilo. Nós devemos fazer as coisas para o Senhor e devemos mostrar isso aos nossos filhos. Devemos mostrar que é importante nós estarmos prontos para o serviço, é importante nós mostrarmos aos nossos filhos que as dificuldades vão surgir, é importante mostrarmos aos nossos filhos de facto que existem problemas em que têm que ser resolvidos, é importante mostrar-lhes as consequências disso, se não os resolvermos, e acima de tudo, irmãos, não nos devemos esquecer que o mais importante ainda é fazer com que os nossos filhos andem nos caminhos do Senhor. Nós vemos que aqueles filhos, tanto de Eli como de Samuel, eles não se preocuparam com isso. Eles não se preocuparam em aqueles jovens andarem nos caminhos do Senhor. Se calhar por terem a vida demasiadamente facilitada. Devemos ter essa preocupação. E o Senhor alerta-nos que, de facto, neste pequeno primeiro pensamento, de que as coisas não são fáceis. Nada é fácil. É preciso ir à luta. É preciso nós estarmos prontos. E o estar prontos para servir, muitas das vezes, não é que as coisas nos caiam de bandeja, mas é nós darmos o primeiro passo. As coisas aparecem feitas. Existe alguém que vai fazer isso. Então, sejamos nós os primeiros a dar o passo. O IJC vem a caminho. Existe uma organização, existe todo um processo que está a ser feito e que muitos jovens estão, ao longo destes anos, têm dedicado do seu tempo, ou seja, abdicam do seu tempo, abdicam da comunhão muitas das vezes com a sua família para estarem prontos para o serviço. É esse o espírito que nós temos que incutir aos nossos filhos e é esse o espírito que nós temos de ter. Nós vemos logo a seguir que o Senhor diz assim: e disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E o Senhor diz-lhe, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Nós vemos que o Senhor está a mostrar aqui a este homem que existem prioridades. Existem prioridades. Existe muita coisa na nossa vida que nós perdemos tempo com elas. Perdemos tempo, se calhar preocupamos-nos demasiadamente com coisas que não merecem o nosso tempo, a perda do nosso tempo. Nós temos que mostrar aos nossos filhos que o tempo é algo precioso que o Senhor nos dá. Ainda ontem, na casa do Nuno, antes de virmos para baixo, falávamos acerca disso. De facto, que o tempo é algo precioso que o Senhor nos dá. E passa, o tempo passa. Jamais vamos ter um domingo como este. Jamais vamos ter um domingo como este.
O próximo domingo, já estamos a falar uns dias à frente, já estamos mais velhos, os nossos filhos estão maiores e o tempo vai passando. O tempo vai passando. É algo precioso, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. A palavra de Deus diz que esta vida aqui é como uma nuvem. É preciso remir o tempo, irmãos. O tempo é precioso. Temos que dar prioridade. Se temos alguma coisa com que nos preocuparmos, possamos pensar se esse problema que está a acontecer vale a pena nos preocuparmos por isso. Vale a pena perdermos tempo, se calhar, a preocupar-nos com coisas tão banais como, por exemplo, o meu computador avariou e eu não vou ter Facebook durante 5 dias. Vale a pena a gente preocupar-se com isso, irmãos? Vale a pena a gente preocupar-se? Agora isto é uma chatice, porque queria ir no sítio tal ou ir não sei para onde e não vou poder ir porque tenho outras coisas. Apareceu-me agora uma situação de trabalho para fazer e eu não vou poder ir a esse sítio. Vale a pena a gente preocupar-nos? Temos que pôr na balança, de facto, aquilo que é importante na nossa vida e aquilo que pesa. Foi isso que o Senhor quis mostrar a este homem. Se calhar foi essa falha que houve a Eli e a Samuel, mostrar aos filhos as prioridades. Eles provavelmente não mostraram as prioridades aos filhos. Não mostraram que o mais importante era o serviço para o Senhor do que as festas. Nós vemos que os filhos de Eli faziam festas na porta da congregação. Ou seja, eles faziam festa, eles desrespeitaram o Senhor. Se nós não mostrarmos aos nossos filhos as prioridades da vida, eles vão desrespeitar o Senhor com as suas ações. Temos que servir de testemunho, irmãos, para os nossos filhos. Temos que os alertar para aquilo que é importante. Muitas das vezes, nós, para não termos trabalho, ou se calhar para não nos chatearmos, deixamos que o nosso filho fique em casa e viemos nós à igreja. Se calhar, muitas das vezes, para não nos chatearmos com o nosso filho, quando eles são pequeninos, preferimos que eles fiquem connosco aqui dentro assistir ao culto do que levá-los para a escola dominical, porque eles vão chorar. Eles se calhar vão chorar o primeiro dia e o segundo, mas depois vão se habituar. É preciso investir do nosso tempo para os nossos filhos. E investir do nosso tempo para os nossos filhos não é ficarmos ao lado deles e partilharmos só das mesmas coisas. Não é só isso. Investir o nosso tempo para os nossos filhos é educá-los. É mostrar-lhes, de facto, quais são as prioridades do Senhor. E de facto o Senhor aqui estava a dizer a este homem que existe... Para que é que ele ia enterrar? Ou seja, deixa os mortos enterrar os mortos. Ele disse, vai e anuncia o meu reino. Temos que ter essa preocupação, irmãos. Por último, vemos o Senhor aqui alertar outro homem, onde diz, e disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, deixa ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vemos de facto que o Senhor aqui tem outra preocupação. E nós vemos nestes filhos, tanto nos filhos de Eli e nos filhos de Samuel, uma despreocupação total em relação à obra do Senhor. Uma despreocupação total no impacto que o testemunho deles iria ter. Eles não estavam nem aí para o testemunho deles. Eles tiveram uma bitola que foi o pai. Tanto Eli como Samuel. Mas isso não lhes serviu de nada. De facto, a questão de nós nos preocuparmos com o nosso testemunho faz-nos ter mais cuidado na maneira do nosso viver. Se nós nos preocuparmos com o nosso próprio testemunho, vamos deixar de estar preocupados com aquilo que o irmão fez ou com aquilo que o irmão disse. Vamos estar mais preocupados em nós próprios, em nós andarmos corretamente. Ou seja, a nossa preocupação vai ser essa e não vai ser olhar para o lado, nem vai ser olhar para trás. É isso que o Senhor alerta a este homem, que de facto era importante quem lança a mão do arado não olha para trás, olha para a frente. E geralmente é assim, quando alguém vai, pega... Agora não, porque há as alfaias agrícolas e os tratores, mas eu já assisti muitas vezes, e principalmente lá em Angola, quando eles iam charruar com os bois à frente, a preocupação era olhar
para a frente e não olhar para trás. A terra estava a ser lavrada e tudo o resto o Senhor iria fazer. A preocupação é a gente estar focados no Senhor. E o estarmos focados no Senhor implica nós termos cuidado com nós próprios. Não vamos ter um cuidado especial com este irmão ou com aquele irmão. O nosso cuidado com os nossos irmãos, a nossa preocupação com os nossos irmãos é saber se eles estão bem, se eles precisam de nós para alguma coisa. E essa tem que ser a nossa preocupação e o nosso cuidado para com eles. Não da maneira como os irmãos agem ou falam. Vamos orar por esses irmãos. Se nós notamos de facto que existe qualquer coisa, vamos orar por esse irmão. E o Senhor vai fazer o resto. O Senhor, ao longo dos anos, sempre foi assim. Ao longo da história da igreja, sempre foi assim. O Senhor cuidou. E o Senhor cuida. Muitas das vezes nós não mostramos aos nossos filhos e as nossas preocupações abafam o poder de Deus na nossa vida. A nossa preocupação, muitas das vezes, faz com que os nossos próprios filhos olhem para nós e digam: como é que o meu pai e a minha mãe confiam em Deus? E vivem preocupados desta maneira. Ou seja, isto descredibiliza o poder de Deus na vida dos nossos filhos. Porque eles não veem isso em nós. Que não seja assim, irmãos. Que nós, de facto, possamos transmitir aos nossos filhos que o mais importante é estarmos focados nele e deixarmos as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Que o mais importante é nós pensarmos no nosso próprio comportamento para com os nossos próprios dentro do nosso lar. E quando eu digo isto, falo para mim próprio. Essa tem que ser a nossa preocupação. Se de facto estamos a agir de acordo com a vontade de Deus, se aquilo que nós estamos a fazer dentro do nosso próprio lar está correto. E se não está, irmãos, mesmo que nos custe, temos que modificar. A semana passada, quando eu estava lá no Norte, o irmão Duarte pediu-me para dar um pensamento lá na igreja e eu falei-lhes acerca da figueira em que de facto estava no meio da vinha e não dava figos. Era uma figueira que não dava fruto. E havia ali uma preocupação da parte daquele homem. A preocupação da parte daquele homem é que a figueira estava a ocupar espaço. Irmãos, que nós aqui não estejamos a ocupar só espaço. Possamos ser úteis para a obra do Senhor. E o ser úteis para a obra do Senhor não quer dizer que nós temos que fazer aqui alguma coisa dentro da igreja. É importante, claro que é importante. Mas o ser úteis para o Senhor é lá fora. É na luta do dia a dia. É isso que o Senhor espera de nós. Muitas das vezes nós pensamos: mas eu não tenho dons, e eu sou um indivíduo, que isto e aquilo, aquilo outro. Eu falo por mim próprio. O importante é a gente pegarmos e dizer: Senhor, o meu tempo está nas tuas mãos, usa-me. E o Senhor vai cuidar. Cuida de cada um de nós. E se nós mostrarmos isso aos nossos filhos, se nós fazermos ver aos nossos filhos que de facto isso é o mais importante. Muitas das vezes nós preocupamos-nos com uma carreira académica dos nossos filhos. Muitas das vezes nós preocupamos-nos em termos profissionais. Os nossos filhos têm que alcançar um patamar muito superior. Para quê? Porque isso vai-lhe dar uma estabilidade. Quem é que vos garante que uma carreira de sucesso ou um curso universitário onde estudam 10 anos a tirar o bacharelato disso e especialidade disto e daquilo, que eu não entendo bem, vocês perdoem, mas é bom, claro que é bom, mas não é isso que garante uma vida plena aos nossos filhos. Aos nossos filhos o que garante uma vida plena é seguirem ao Senhor. É nós mostrarmos-lhe o caminho. E isso é simples. Está nas mãos de cada um de nós. Quem diz os nossos filhos, diz os nossos netos. Mas a responsabilidade é dos pais, claro. Mas lá está. O nosso testemunho tem que ser tremendo nessa área. Se nós o fizermos, certamente estes homens, tanto Eli como Samuel, a luta era muito grande. Ou seja, se calhar o tempo que lhes estava nas mãos não o souberam dirigir da melhor maneira. Muitas das vezes, e nós vemos hoje, e eu já ouvi testemunhos que hoje são homens de Deus, dizerem que nascer num lar cristão onde os pais têm a responsabilidade dentro da igreja, que não é fácil. Muitas das vezes, muitos filhos de homens de Deus que têm a responsabilidade dentro da igreja têm-se desviado. E porquê?
Essa pergunta devemos nos fazer a nós próprios diariamente. O que falha é nossa para que possamos compensar isso e para que possamos contrariar isso? Nós vemos que de facto estes homens aqui, estes dois homens, os filhos deles descambaram completamente. Houve falta de limites, não houve limites na vida daquelas crianças que se tornaram homens e tornaram-se homens que se rebelaram contra Deus. Eles, para além de não seguirem o Senhor, rebelaram-se contra Deus. Deram um mau testemunho. Que sejamos sábios, irmãos, em pôr prioridades certas na nossa vida, em sabermos remir o nosso tempo, mostrar isso aos nossos filhos. Em mostrar aos nossos filhos que a vida não é fácil. A luta não é fácil. Eu tenho um sobrinho meu que os pais educaram-no de tal maneira que ele, por exemplo, quando queria uns ténis, os pais compravam-lhe. Mesmo não lhe servissem. Mas ele queria e eles compravam-lhe os ténis. Ou seja, liberdade total em tudo, sem limites. E infelizmente as coisas hoje não estão bem. Porquê? Porque não houve limites. Na nossa vida temos que pôr limites aos nossos filhos. Temos que pôr limites em nós próprios. Temos que nos disciplinar diariamente. Temos que estar focados no Senhor e analisarmos. A Bíblia diz que nós devemos nos analisar a nós próprios diariamente. E se existe alguma coisa que não está bem, irmãos, temos que cortar e tentar mudar o rumo das coisas. Que esse seja o nosso sentimento. E mais uma vez, temos que dar graças ao Senhor, porque o Senhor cuida das nossas vidas. E nós nunca podemos pensar que está tudo perdido, que a minha vida está uma desgraça, porque eu agi assim, agi assado e agora não há conserto. Há sempre remédio, irmãos. Aquele indivíduo que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz, era um indivíduo que estava nos últimos segundos da vida dele. E houve remédio para ele. Certamente um dia vamos estar com ele. Houve solução para aquele problema. Há sempre solução. Mas muitas das vezes, a maior parte das vezes, o primeiro passo tem que ser o nosso. Que seja esse o nosso sentimento, irmãos. E mais uma vez vamos dar graças, porque o Senhor, esta manhã, podemos ver o poder do Senhor e podemos presenciar aqui na igreja no cuidado que Ele teve para com o Nuno. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor por isso e terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez tu cuidares de nós, Senhor. Que de facto tu nos ajudes, Senhor, a entender a tua palavra, Senhor. Que de facto tu nos ajudes a pôr prioridades na nossa vida, Senhor. E que as nossas prioridades, Senhor, possam ser dirigidas por ti, Pai. Não queremos gastar o nosso tempo em vão, Senhor. Não queremos ser figueiras que não deem fruto, Senhor. Não queremos ocupar espaço, Senhor. Queremos ser úteis, Senhor. Tu nos dizes, Senhor, exiges de nós, Senhor, que sejamos soldados e embaixadores teus, Senhor. Tanto um soldado como um embaixador, Senhor, não tem uma tarefa fácil, Senhor. Mas tem uma tarefa gostosa, porque certamente, Pai, Tu és o nosso líder, Senhor. Tu és a nossa rocha sólida, Senhor. De facto, as nossas raízes possam se agarrar a Ti, Senhor, para que ventos e tempestades, Senhor, não possam abalar a nossa fé, Senhor, nem nos possam destruturar, Pai. Tu nos ajudes e nos orientes, Senhor. Queremos Te dar graças, Senhor, pelo Teu cuidado para com o Nuno, Senhor, esta manhã, Senhor. Pai, Te agradecemos, Senhor, porque Tu cuidaste, Senhor, de todas as situações, Senhor. Orienta-nos agora nesta manhã, Senhor, e cuida também para que todo o organismo do Nuno, Senhor, possa estar bem, Senhor, que os médicos possam no analisar, Senhor. E obrigado, Senhor, pela sabedoria que tens dado aos médicos, Senhor. Obrigado pela sabedoria que Tu tens dado, Senhor, ao ponto de o homem, Senhor, apesar do seu pecado, Senhor, tem utilizado, Senhor, a inteligência para coisas boas, Senhor. E o facto de não ter o aparelho, Senhor, isso o ajudou. E ele está bem, Senhor, neste momento, aparentemente, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Mais uma vez Te agradecemos, Senhor, porque é bom, Senhor, vivermos para Ti, Senhor. É bom, Senhor, termos a certeza de que podemos confiar em Ti, Senhor, que Tu estás no controle, Senhor. Tu não dormes, Senhor.
apesar de muitas das vezes, Senhor, na nossa luta do dia, Senhor, nas nossas tarefas, nos esquecermos, Senhor, verdadeiramente de levarmos as nossas mentes a Ti, Tu nunca te esqueces de nós, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Também te agradecemos pelo nosso irmão Zé, Senhor, que certamente Tu estás a conduzir de igual modo, Senhor, onde quer que ele esteja, Senhor. Tu cuides, Senhor, dos irmãos que estão de férias, Senhor, que de facto, ao não estarem aqui presentes, Senhor, certamente te têm a Ti, Senhor, e se têm debruçado perante Ti, Pai, que Tu cuides de cada um, Senhor. Cuida daqueles irmãos que não podem estar por outros motivos, Senhor. Sabemos que Tu estás no cuidado, Senhor. Também te queremos rogar, Senhor, que Tu cuides do Patrick e da Xana, Senhor, este tempo que estão aqui de férias, que os ajudes, Senhor, lhes dês ânimo, forças, Senhor, e certamente lhes dês forças para mais uma etapa da vida, Senhor, quando regressarem à França, Senhor, que os ajudes, Senhor. Obrigado por eles, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, de facto a sermos uns para com os outros, Senhor, é isso que Tu queres, a sentirmos o mesmo, Senhor, e a podermos ter o ânimo, Senhor, de que Tu estás no controle e tens coisas preparadas para nós grandiosas, Senhor. Obrigado mais uma vez por tudo, Senhor, e Te agradecemos por esta manhã, Senhor, e os momentos que passamos aqui, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.